e falou sobre o início da temporada vascaína. A gente vai ver como foi. O Flávio Vinick estava lá, Lucas Pedrosa também estava, lá, né? Na encontrei volta, meu amigo Flávio Vinick. Ele comenta, cadê? Fala, Flavinho! O corredor polonês foi formado para presentear com tapinhas carinhosos o aniversariante Matheus Cocão. Em seguida, todos ajoelhados na vez do baixinho Jean David, outro que ficou mais velho no Vasco. Esse é o clima no CT do clube na preparação para as estreias na Copa Sul-Americana e no Brasileiro. Muito trabalho também por aqui para acabar com um jejum de 9 anos sem título. Um clube muito grande, que ha conquistado muitas coisas, mas agora está passando por uma reestruturação, a gente é parte disso. Então, tampouco a gente tem que falar mentira para o torcedor, que a gente vai ser campeão de todo o torneio que vai jogar, mas vai tentar, trabalha para isso. Verratti fez uma análise do grupo do Vasco na Copa Sul-Americana, lembrando que o time vai enfrentar o Puerto Cabello da Venezuela, o Melgar do Peru e o Lanús da Argentina, adversário que ele conhece bem. É um time muito forte, se bem agora não está uma boa sequência, é um time que é muito duro, vai ser muito duro jogar lá. Antes da Sul-Americana, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro no próximo dia 30 contra o Santos. Jogo que deve ter a presença do Neymar em São Januário. Mas respeito muito, mas a gente tem que fazer sua parte, a gente se sente muito cômodo em São Januário, aí tem que fazer sofrer a ele, a gente tem que ganhar. Um dos artilheiros do Carioca, Verratti agora mira a artilharia do Campeonato Brasileiro e apontou quem é o principal concorrente. Eu gosto muito do Pedro, para mim é um jogador muito completo. Ele tem também muitas situações de gol jogando no Flamengo, mas eu gosto muito dele. Aqui tem atacante muito bom em todos os times. Vai ser uma briga muito boa. Verratti elogiou, mas também aproveitou para alfinetar o rival. Eu não tiro o mérito dele, porque para mim são justos ganadores do Carioca, estão fazendo um grande trabalho, mas também tem que falar isso certo, que eles foram ajudados, não sei se ajudados. Cara, se ele encima jogam bem e são beneficiados, porra, é impossível. Mas volto a falar, para que quede claro, eu não tiro o mérito dele. Até o dia 30, são mais de 10 dias de preparação. Tempo para muito esforço e descontração no CT. Que cara maneiro, hein, Lucas Pedrosa, que é o Verratti. E a gente que tá, não sei quanto tempo vocês estão no futebol, estou há algum tempo, tem um momento do jogador que eu acho mais maneiro, que é esse aí. O cara tá experiente, não fica para dar uma entrevista, não vou falar. Aí fala, não fala nada. Aí o cara fala o que quer, porque respeita, porque já tem experiência, esclarecido. Sim. E ele pontuou algumas coisas ontem que foram virais, aí vamos dizer, no início dessa temporada, porque ele é um cara que, quando tá um negócio bom, ele faz os gols dele. Quando tá ruim, ele para e fala. Ele bota a cara. Ele é um capitão mesmo. Sim. E ele teve alguns pontos ontem em que ele explicou. Um deles foi sobre a arbitragem, Lucas Pedrosa. Exato. O Fábio Azevedo perguntou para ele ontem o seguinte: como fazer o Vasco, nesse momento de reestruturação, se aproximar dos rivais, já que Botafogo e Fluminense foram campeões da Libertadores e o Flamengo tem vivido toda essa era que o Flamengo tem vivido de muitos títulos. E ele falou, cara, eu acho que o Vasco não é um time tão ruim assim, tão distante de Botafogo, Fluminense e Flamengo, como muita gente fala. Acho que a gente poderia ter tido uma sorte melhor e tudo mais. O Flamengo foi o justo campeão carioca, isso aí é indiscutível. Porém, aí ele cita os lances que a gente até citou aqui. Para ele, aquela entrada do Wesley era para cartão vermelho. Eu discordo. Agora, a cotovelada do Bruno Henrique ele também cita, e eu concordo plenamente, que poderia ter mudado o jogo. E ele falou, já é difícil ganhar do Flamengo do jeito que eles jogam, porque eles são o melhor time, isso é indiscutível. Quando tem uma ajuda da arbitragem, ele, quando ele diz ajuda, é que ajuda pra gente, tem um significado diferente para ele é argentino. Ele quis falar beneficiado, depois ele se corrige até. O Flamengo foi beneficiado, e eu concordo com ele no sentido de o Bruno Henrique deveria ter sido expulso, ele estava 1-0 dentro de campo, e o jogo seria outro. E ele fala isso como atleta, porque ele estava dentro do campo e ele sente o jogo. Então, assim, 1-0 com 1 a mais, o enredo do jogo poderia ter sido outro. E é isso que ele cita. Ele fala, o Flamengo já é difícil de ganhar de qualquer forma.
tendo ainda o benefício da arbitragem, como foi no segundo jogo da semifinal contra o Flamengo, aí fica impossível. Mas em nenhum momento ele quis desmerecer o Flamengo, as pessoas recortam e postam em rede social uma frase. Aí outro dia eu vi uma emissora grande, inclusive, colocando que ele tinha respondido o Felipe Luiz ontem, como se ele tivesse dado algum tipo de resposta para o Felipe Luiz. Foi. Foi nada disso, não teve nada a ver. Eu caí nessa A pergunta não teve nada a ver com isso. Nada a ver com porque isso. se você, o Pedrosa até me mandou mensagem, se você parar e analisar a frase que ele coloca, assim, fora do contexto, sem você assistir, fica parecendo que ele está criticando o Flamengo e a vitória do Flamengo em cima do Fluminense. O famoso corte, né, Vini? Poderia até mesmo... Não é nem corte, é só uma frase mesmo, Sim. sabe? A arte, assim, uma frase, poderia ter colocado. Verratti falando sobre o Flamengo e Vasco, porque fica parecendo que ele falou sobre o Fla-Flu, da final do Campeonato Carioca. Não, e teve uma emissora, gente, emissora grande. Verratti, abre aspas, responde Felipe Luiz. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura. O nome do Felipe Luiz não foi citado na coletiva. Só para contextualizar, porque o Felipe Luiz, na última entrevista coletiva, ele falou que lamenta o fato de muita gente ficar criticando a arbitragem e ficar parecendo que o trabalho do Flamengo é desvalorizado. Sim. Na visão do Felipe Luiz. Lamento muito, tá? Eu lamento muito que essa seja a postura de algumas emissoras. No sentido de, cara, procura saber o que aconteceu. Você lembra que a gente aqui nesse início de ano botamos a fala completa do Thiago Silva? Exato. Porque foi a mesma coisa. Exato. O Thiago fala sobre tudo. Era uma fala grande do Thiago Silva com a experiência que ele tem, jogador de seleção brasileira, um jogador que veio aqui depois de tanto tempo jogar um campeonato carioca, que todo mundo sabe que tá sucateado. E ele fala de todos os problemas. Ele fala da bola, ele fala do campo, ele fala de tudo. Eles pegam só um trechinho, como se ele estivesse reclamando. Aí eu voltei da Europa para isso. Como se ele estivesse chorando. E não era nada Não disso. era. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está numa fase da comunicação, a gente vive o auge de tudo que a gente já teve como história de ser humano, da velocidade de informação. Então, assim, tudo chega muito rápido nas nossas mãos, no nosso celular. Antigamente, demorava o tempo para a gente ligar o radinho, apurar e estar ali, depois na televisão. Hoje é tudo muito mais rápido. E essa velocidade, ela traz muitos benefícios, que a gente está sempre antenado com tudo, mas também a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente recebe. Eu falo muito aqui, trabalhando há 3 anos com 2 apuradores, porque eles têm a profissão deles, que é apurar. É pegar uma notícia bruta de forma e lapidar ela para vocês receberem de uma forma limpa, com credibilidade e sem tirar nem pôr. Porque essa é a maior dificuldade quando você tem que resumir uma informação e não ter que mudar ela. Hoje a gente vive de cortes, tudo é um corte. Às vezes, se você olhar uma fala inteira, não tem nada daquilo do que você está pensando que a pessoa falou. Porque então, nesse caso do Pedrosa eu considero até pior, porque a partir do momento que você coloca ali, Verratti responde ao Felipe Luiz, isso não é mais tirar do contexto, isso é uma mentira. Pô. Fazer um título para gerar clique faz parte do jogo, infelizmente. Felizmente ou felizmente. Ludibriar o leitor, isso não faz parte do jogo. É exatamente isso. Não faz parte do jogo. E a gente vê, às vezes, o limitezinho disso, né, Pedrosa? Às vezes você vê que a pessoa realmente, ela quer o clique, mas ela não mentiu. É óbvio. Mas se você clicar e olhar direitinho, não era muito daquilo, mas tinha aquele pedacinho. Exato. Mas quando não tem, aí realmente não é bacana. Vamos lá, põe na tela aqui. Cadê? Portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras da galera do SBT, analisando as palavras do Verratti, que gerou polêmica de alguns lados, né? Agora vamos atualizar vocês sobre as notícias do Vasco da Gama. O Vasco confirmou tudo e a nota é a seguinte, ó. Vasco informa que acertou o empréstimo do volante Lucas Eduardo ao Cuiabá. A validade do vínculo com a equipe cuiabana vai até o final dessa temporada, né? Aqui a nota do Vasco também, o anúncio oficial do Cuiabá, não falaram absolutamente nada relacionado à possibilidade de compra, né? Por R$1,5 milhão de reais. Não sabemos se teve alguma mudança ou não. A princípio não, a princípio realmente, se caso se destacar, tem essa opção de compra por parte do Cuiabá. E agora o investimento que vai ser feito no Vasco é um investimento que já era necessário já há muito tempo e agora, devido à competição da Sul-Americana, vai necessitar, se caso o Vasco quiser atuar em São Januário. E o Vasco vai fazer melhorias na iluminação do estádio. O Clis Maltini está investindo cerca de R$500 mil
em novos refletores para o estádio. A informação é do Atenção Vascaínos. Essa é uma das exigências da Conmebol e a expectativa é que já na primeira partida do Brasileirão, Vasco e Santos em São Januário, tudo já esteja instalado, o novo sistema de iluminação, que cá para nós, né, é uma coisa que a gente vinha cobrando já há muito tempo, que era necessário ter uma iluminação melhor em São Januário. É para o melhor conforto do público, para a melhor visibilidade da partida, dos jogadores. Além, é claro, também, por exemplo, uma foto do fotógrafo do Vasco vai sair muito melhor se tiver uma iluminação melhor do que a que tem hoje no estádio. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, alcançar 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!